15. Ontem eu fui em um congresso e o apóstolo estava ministrando e ele disse que já tem Bíblias aí em que as pessoas vão abrir digital e que não tem a palavra graça, não tem uma série de outras palavras. E eu fiquei triste de saber disso e fiquei feliz de saber que nós estamos no caminho certo. Porque eu já vinha dizendo isso aqui, que eles vão adulterar a palavra de Deus. E você vai achar que está abrindo ali a Bíblia. Então nós estamos caminhando para o tempo que a Bíblia de verdade é essa que você tem. E quanto mais antiga, melhor. Quanto mais antiga, mais certeza de que ela se aproxima do original, do texto lá do início, né? Então, procure meditar na Bíblia impressa, para que seu filho, quando ele te vê com o celular na mão em casa, você está lendo a Bíblia, mas celular para criança é diversão, é brinquedo, ele não entende que você está lendo a Bíblia, não entende. Então, no seu devocional, pega a Bíblia. Não precisa falar nada para o seu filho, ele está vendo. Não precisa falar nada para a sua criança, ela está vendo você com a Bíblia. E ela vai aprender, né? E deixa a Bíblia online quando você estiver em outros lugares. Você está numa fila, você não está ali com a sua Bíblia em punho, então você vai utilizar, né? Mas vamos nos valer bastante da Bíblia impressa. Romanos, capítulo 15. Versículo 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Agora, volta lá para Gênesis, no capítulo 38, e nós vamos dar sequência à mensagem de semana passada. Quem se lembra o tema da mensagem? Quem se lembra? Restaurando a identidade. Ok, eu vou contar até 3 e você me fala o tema da mensagem. 1, 2, 3. Restaurando a identidade. A identidade, ela fala muito a respeito de uma pessoa. Ela traz muitas e muitas informações. Identidade é algo tão pequeno que a gente carrega, mas ela é tão rica de informações. Ela diz da sua origem, ela diz da sua filiação, da sua família biológica, ela diz respeito à sua geografia, ela fala do seu tempo de vida, da sua existência, e ela vai trazendo todas essas informações. A sua identidade diz quem é você. Então, nós estamos falando, usando como exemplo um homem chamado Judá. Oriundo de uma família de 11 filhos, ele era o terceiro, o quarto filho da família, não era o irmão mais velho, mas alcançou um lugar de honra naquela família. Alcançou um lugar que então ele tem a palavra de conselho. E quando os irmãos decidiram matar o caçula, porque estavam enciumados, estavam com inveja, não suportavam, não tinham mais relacionamento com aquele caçula, e aí então eles decidem matá-lo. E Judá entra em ação e diz: olha, eu acho que não é boa ideia matá-lo. Isso não vai produzir nada de bom para nós. Mas vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo. E então eles vendem o irmão. Judá conquistou um lugar.
E ele começa a perder esse lugar. Conquistou por causa de uma identidade correta. Conquistou por causa de atitudes corretas. Conquistou um lugar de irmão mais velho sem ser irmão mais velho. E as pessoas então querem ouvir Judá, querem receber conselho de Judá. Mas agora, a sua identidade começa a ser fragmentada. E começa a ser fragmentada por questões simples. Por questões simplórias, que talvez você não se importa com elas. Questões simplórias que talvez você não dá a mínima. Você não está nem aí para elas. Como falar uma mentira. Porque para você é só uma mentirinha. Como marcar um compromisso e não cumprir. Você sabe que não vai, mas você diz, estamos juntos. Vou estar lá. Você sabe que não vai, mas você não se importa com isso. E a sua identidade, então, ela começa a se tornar frágil. E ela vai sendo fragmentada. E você vai perdendo a essência. Você vai se desconfigurando da origem. É isso que aconteceu com Judá. Ele foi tendo a sua identidade fragmentada. E a Bíblia não erra. Salmos 42, no verso 7, o salmista diz assim: um abismo leva para outro abismo. Então você acha que, a única coisa que eu faço é mentir. O primeiro problema de mentir é que foi Jesus que falou, não sou eu. João 8,44, Jesus já te chama de filho do cão. Ele fala, quando você mente, você está fazendo aquilo que é próprio do seu pai. Porque o seu pai mentiu desde o início. Vós tendes por pai o diabo. Ele é o pai da mentira. Então, eu queria te convidar a tratar com muita seriedade a questão da mentira. Não seja achada mentira na sua boca. Seja você que está aqui dentro deste salão, seja você católico, seja você espírita, seja você ateu, seja você à toa, que não seja achada mentira em você. Não tenha espaço na sua vida para isso, porque você vai se perdendo na identidade, você vai se perdendo na filiação, você sem perceber vai trocando de pai, porque o nosso Senhor, Ele diz assim, eu sou a verdade. Ele não fala a verdade, Ele diz, eu sou a verdade, a encarnação da verdade. Então, Judá resolveu tratar de maneira simplória algo que deveria ser tratado com muita seriedade. Ele decide mentir, ele decide enganar, ele decide alimentar no coração dele inveja. Inveja. Nós conhecemos um ditado popular que diz que os dedos das mãos não são iguais. Família tem 5 filhos. Naquele tempo, você sabe, não tinha Instagram, não tinha televisão, não tinha Twitter. Então eles tinham 11. Né? Cada um é diferente do outro. Cada um tem a sua particularidade. Cada um tem aquilo que lhe é peculiar. Mas os outros resolvem invejar. Porque tem um ali que é sonhador. Tem um ali que é visionário. Ele é novo. Ele tem 15 anos aproximadamente. Mas ele é um sonhador. Ele está pensando no futuro. E o mais interessante de tudo isso é que esses sonhos não são dele. Não é dele próprio. Esses sonhos são sonhos que Deus plantou na mente dele. Que Deus plantou na noite dele. E seus irmãos estão muito enciumados. Seus irmãos estão com muita inveja. Os irmãos de José. Estão chateados da vida por causa do sonho. Talvez você está tendo a sua identidade fragmentada. Porque você está alimentando ciúme. Você está alimentando inveja. De coisas tão simples. Você tem ciúme do seu amigo. Dele ser amigo de outra pessoa. Da sua amiga. Dela ser amiga. Isso não tem a ver com a sua identidade. Isso não tem a ver com a sua essência. Isso não tem a ver com a sua forma. A forma pela qual você foi formado. E você está alimentando isso. E isso está te adoecendo. E você olha para o seu irmão. Talvez o irmão mais novinho. Talvez a pessoa que chegou ontem, até aqui na igreja. E você
em vez de se alegrar, você já fica triste. Eu estou falando isso só para falar, porque eu sei que isso não acontece aqui. E você já fica triste, dizendo, chegou ontem, já está lá no púlpito. Chegou ontem, já está querendo aparecer. Já está na recepção. Quando você deveria celebrar. Quando você deveria festejar o avanço, o crescimento do seu irmão, da sua irmã. Espiritual, do seu irmão consanguíneo, biológico. Você deveria festejar, porque ele está rompendo. Pastor, mas eu não estou rompendo. Você não romper não é motivo para o outro não romper. Você está triste, não é motivo para o outro não poder se alegrar, festejar. A Bíblia nos convida a alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Talvez o seu momento é de choro, o do outro é de alegria. E você precisa celebrar com ele. Porque o seu choro está durando uma noite, mas a Bíblia diz que a alegria vai vir. Já já a sua noite vai virar dia e a história vai mudar. Então você precisa dar uma resposta diferente para isso que você está vivenciando. Judá e os irmãos não souberam lidar com aquela situação. Sobretudo, Judá. Então, você sabe, ele arma toda uma cena. Vendem o irmão para os mercadores, pega a roupa do irmão, mata um animal, pega a roupa, mergulha no sangue e leva para o pai. O pai entra em crise, não aceita ser consolado e diz, uma fera do campo matou meu filho. Pensador no pai, pensando nessa morte trágica. Pensando em um filho adolescente lutando com um animal, com uma fera do campo. Pensa no pai, imaginando aquele filho sendo despedaçado. Aquele filho sendo comido vivo. É o que os irmãos levaram o pai a imaginar. E esse pai agora, ele está em angústia profunda. Esse pai agora está sofrendo terrivelmente. E todos os irmãos tentam consolá-lo. Mas alguma coisa dentro dele não aceita aquele consolo de uma morte que não existiu. E ele diz, eu não aceito esse consolo. Eu vou chorar até o dia da minha morte. Eu não aceito esse consolo. Judá poderia ter voltado atrás. Judá poderia ter dito, que desgraça que eu arrumei. Que inferno que eu entrei nele. Judá poderia ter descido do salto, do pedestal, ter se prostrado diante do seu pai e dito, meu pai, isso é só uma farsa. Eu errei, meu pai. Meu pai, foi ideia minha. A gente estava com ciúme do nosso irmão. A gente não tinha mais comunhão com ele. Eu tentei até amenizar as coisas, papai. Porque, na realidade, o pessoal queria matar, mas eu achei melhor vender. Ele poderia ter feito isso, ele não fez. Não foi achado no coração dele arrependimento. Ele poderia ter se arrependido. E como ele não se arrepende, como mesmo ele vendo o seu pai sofrer, e ele sabendo que ele poderia resolver aquela situação, ele poderia trazer esperança para o coração do pai, dizendo, vamos achar o nosso irmão, porque o nosso irmão está vivo, mas ele prefere alimentar a raiva. Ele prefere alimentar agora uma aparência. E ele deixa o pai naquela situação. Mas no capítulo 38 diz que Judá vai embora. Porque provavelmente, queridos, ele não aguentou ver o sofrimento do pai. E agora ele vai embora. Ele sai do convívio familiar com seus irmãos, com seu pai, e ele vai embora. E ele vai para outra terra, chamada Canaã. E ele vai para a casa de uma pessoa chamada Ira. E lá ele se casa com uma mulher que não tinha nada a ver com o seu povo. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Acha aí para mim, meu amor, o texto que fala, Judá se tornou imoral, se casando com filha de Deus estranho. Acha para mim esse texto. O Senhor trouxe ao meu coração bem agora. Outra pessoa que achar aí pode me ajudar, né? Vai falar desse casamento
Porque ele foge. Ele não tenta resolver o problema. Ele só resolve correr. Ele só resolve fugir. Talvez você está assim. Nós temos, não, está lá na frente falando que Judá, Malaquias 2:11. Deixa eu achar aqui e ler para você rapidamente. Olha para você ver como a Bíblia não erra. A Bíblia que diz que um abismo leva para outro abismo. E a Bíblia não esconde erro de ninguém. De ninguém. O Senhor ama o pecador, mas odeia o pecado. Olha para você ver o que está escrito aqui então sobre Judá. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estranhos. Quem tem uma outra tradução? Tem outra tradução que vai falar melhor ainda. Pode ler aí, pastor. Tem outra? Judá profanou a santidade do Senhor e se casou com filha de Deus estranho. Um abismo leva para o outro. Ele poderia ter resolvido a bronca. Ele poderia ter confessado o pecado. Poderia ter sido achado um lugar de arrependimento no coração dele. E a gente não teria esse texto escrito de Malaquias. Mas não, ele prefere fugir de casa. Sobretudo Valadares está cheio de homens que fugiram para os Estados Unidos. Mães que fugiram para os Estados Unidos. Gente que fugiu do casamento e que vive fugindo porque não aceita ser confrontado. Porque não aceita reconhecer o seu erro, reconhecer o seu estado, que não aceita mudança. Então, a coisa vai se avolumando. O erro vai ganhando mais forma, vai ganhando mais músculos. E Judá, então, ele vai para outra cidade, lá ele se casa com a filha de Deus estranho. Deixa eu te falar, querido, só existe um Deus. Os outros são demônios. Então ele casou, foi com a filha do cão. E quem casa com a filha do cão vai comer o pão que o sogro amassou. É assim. Vai comer o pão que o sogro amassou. Judá foi infiel. O Senhor mandou relatar isso. O Senhor mandou escrever isso. Um abismo leva para o outro. Agora ele tem a sua esposa e ele tem 3 filhos. Ele tem o ele tem o Anã e ele tem o Selá. É o Selá que é o mais novo? 3 filhos. O primeiro, a Bíblia diz que o primeiro assumiu a forma do mal e Deus o matou. O segundo, a Bíblia diz que era perverso, era pervertido e Deus o matou. E agora o terceiro filho, o Judá nega esse terceiro filho à sua nora. E a coisa vai ganhando espaço de tristeza e amargura naquela casa. Agora quem morre? A esposa do Judá. Nós estamos falando de algumas décadas, gente. Porque ele sai da casa do pai solteiro. Ele vende o irmão solteiro. Ele vai para outra nação. Quem lá sabe da história dele? Não tinha redes sociais. Quem lá sabe? Ninguém sabe. Mas a raiva que ele tinha do irmão, o filho dele tinha do outro irmão, que tinha até morrido. E o filho disse: eu não vou suscitar descendência, porque vai ser para o meu irmão, eu não vou suscitar. E Deus mata.
filho foi morto por causa de uma mesma bronca que o pai viveu lá atrás e não aceitou consertar. Não chamou o problema, não enfrentou o problema. O Senhor está te dando a oportunidade de olhar para trás e de entender onde você falhou. Você nem tem filho, onde você falhou que já está colocando a sua geração em risco? Pastor, mas e aí, eu falhei, tem jeito? Tem jeito, tem jeito. Em Cristo sempre tem jeito. Não tem jeito onde não há arrependimento. Não tem jeito onde não há quebrantamento. Aí não tem jeito. Mas se você quiser, tem jeito. Por isso o Senhor te trouxe aqui. Agora a esposa do Judá morre. Ele está bem, relativamente bem. Um homem que ele coleciona funerais. De um filho, de dois, da esposa. E agora o texto diz que ele está indo em uma cidade tosquear suas ovelhas. Ele era fazendeiro. E ele está indo tosquear a nora dele. Ele falou para ela: fica na casa do seu pai, com a sua viuvez, quando o meu filho crescer, eu vou te dar ele em casamento. Mas ele não deu, porque ele não tem mais palavra. Ele está perdido na sua identidade. Mas a nora continua fiel. A viúva continua fiel. E ela fica sabendo, alguém diz para ela: o seu sogro está vindo. E ela veste roupa de prostituta. O homem de Deus, Judá, está vindo. Ela está na esquina. E quando ele olhou e a viu na esquina, ele foi até ela. E disse: eu quero me deitar com você. Era a nora dele. Eu quero me deitar com você. Ele não sabia que era. E ela disse para ele: quanto você vai pagar? Ele disse, abre aí Gênesis 38. Ele diz: eu vou mandar um cabrito para você. Ela diz: não, me dá alguma coisa como garantia. Me dá alguma coisa como garantia. Ele diz: o que você quer? E aí ele começa a entregar para ela. Gênesis 38, versículo 13 a 16. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tímna para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta. Na realidade, ela nem estava com roupas de prostituta. É a mente dele que está contaminada. É a visão dele que está distorcida. E ele acha que é uma prostituta. Porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, eu quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar comigo? Disse ele: eu vou mandar um cabrito do meu rebanho. Eu sou fazendeiro. Eu sou o rei do gado. Eu tenho terra. E ela disse: tudo bem. O que você vai deixar como garantia? Disse Judá: que garantia eu te dou? Que garantia eu te dou? E 3 coisas foram pedidas a Judá como penhor pela prostituição. 3 coisas. Repita comigo: 3 coisas foram pedidas pela prostituição. Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. A nora ficou grávida dele. 3 coisas que foram pedidas. Esses objetos são significações bíblicas da identidade de uma pessoa. Ela disse: eu quero o selo.
Sabe, quando não tinha caneta, como era a assinatura de pessoas importantes? Um anel de selar. O rei tinha um anel. Gente importante tinha um anel. E é assim que ele assinava um documento. Colocava a cera e ele apertava com o seu anel. E ali ficava o brasão. Ela disse: eu quero o seu selo. Sabe o que o diabo está dizendo? Eu quero a sua identidade. É a sua identidade que eu quero. Quero quem você é. Eu quero a sua moral. Eu não sei o que o diabo tem pedido a você nesses dias, mas eu sei que ele tem te pedido. Porque o Senhor colocou o meu coração de uma maneira muito forte a estar ministrando nessas 2 semanas sobre a imoralidade. Você está sendo roubado, você está sendo saqueado em coisas importantíssimas da vida. O inimigo está pedindo e você está dando. E você está entregando. O selo fala da identidade espiritual. É um tipo de documento, a autenticação, a assinatura de alguém importante. O selo diz respeito à família, porque o anel de selar, ele tem um brasão. Ele fala de que família você é, sabe? E você é da família de Deus. E você é um homem casado. E você é uma mulher casada. E você tem pai e tem mãe, mas vive como se não estivesse. O diabo, ele quer tomar a sua moral. É com dor no coração que eu falo de mim. Quando eu estava debaixo das cadeias de Satanás, e eu viajava, e no carro, quando você para ali, de vez em quando o pessoal coloca no seu carro o adesivo da igreja, coloca o brasão dizendo de que família você é. Esse é da família Unir, do corpo de Cristo. E no meu carro tinha o nome da igreja que eu pertencia. E eu parei na estrada e eu vi uma prostituta. E eu parei na estrada. Parei lá na frente e ela veio e eu desci do carro correndo e comecei a arrancar o adesivo. Comecei a arrancar o adesivo. Ela chegou e disse para mim: está arrancando o adesivo da igreja, né? Não adianta não. E assim como eu estava sendo saqueado, eu sei que você está sendo saqueado. Eu sei que o diabo está entrando na sua casa. Porque quando eu fazia isso, a minha esposa dizia em casa: o que está acontecendo? Por quê, meu amor? Porque eu estou vendo um demônio dentro da nossa casa. Satanás está dentro da sua casa, mesmo você sendo crente. Mesmo você sendo cristão, sabe por quê? Porque você perdeu a sua identidade. Porque você perdeu o seu selo, porque você perdeu a sua moral, você perdeu a sua autoridade. A prostituta disse, ela está representando o espírito da imoralidade. E o espírito da imoralidade diz o que quer. O que você quer? Eu te dou cabrito. Não, não quero cabrito, eu quero a sua moral. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com quem você é. Tem a ver com boi, com vaca. Tem a ver com o seu pai. Tem a ver com a família que você pertence. É aí que eu quero entrar, é aí que eu quero bagunçar. O selo fala disto. Você pode fazer como o judaico, pode continuar alimentando, e talvez você pode fugir. Sabe, talvez você pode até sair dessa igreja e continuar sendo saqueado por Satanás. Porque é mais fácil fugir. É mais fácil fugir. É mais fácil as pessoas continuarem tendo uma boa impressão de você, e você sabe que você está destruído. Mas as pessoas não sabem quem é você. As pessoas não sabem o que está aí dentro.
Eu quero o seu selo. Eu quero a sua identidade espiritual. Eu quero a sua autoridade de pai. Eu quero a sua autoridade de mãe. Eu quero a sua autoridade. É isso que eu quero. Ele está louco pelo prazer. Ele está ávido pelo prazer. Só a identidade espiritual, só o selo não é o suficiente. Ela diz, eu quero o seu cordão. O cordão fala da identidade fraternal. Esse cordão, ele não era de ouro, ele era um lenço que se usava no pescoço, ele sustentava o anel. E ela diz, eu quero o seu cordão. Esse cordão servia para pendurar o anel no pescoço. Era o que sustentava a identidade espiritual. Judá estava saqueado na área dos relacionamentos de décadas atrás, com irmãos, com pai, com filhos. Ele está com a sua mente bagunçada. Ele vende o irmão, ele engana o pai, ele entra em julgo desigual. Ele experimenta a morte dos filhos e agora ele está em prostituição com a nora. E a mulher diz para ele, só o selo e o cordão não é suficiente, eu quero o teu cajado. O cajado fala da identidade ministerial. Fala do seu chamado. Seu chamado de ser homem. Seu chamado de ser mulher. O seu chamado de ser pai, de ser mãe. O seu chamado de ser cidadão. O cajado fala do ministério. É o símbolo do ministério da palavra de Deus. É o governo de Deus colocado na sua mão. A autoridade que você recebeu para ser cabeça de uma mulher. Para liderar uma casa. E agora, a cama da prostituição, da imoralidade, está dizendo, eu quero o seu cajado. Eu vou te dar prazer, eu vou te dar orgasmo, mas eu quero o seu cajado. Eu quero o seu selo. Eu vou te dar droga, eu vou te dar cocaína, eu vou te dar maconha, eu vou te dar crack, eu vou te dar cachaça. Vou te dar uma cervejinha sem álcool, eu até te enganar. Porque quem toma cerveja sem álcool, toma com o mesmo sentimento de quem toma Coca-Cola sem gás. Com a mesma alegria. Com a mesma satisfação. Quem toma cerveja sem álcool, sabe o que o Senhor estava trazendo ao meu coração? Se não for Deus, é o cão. Sabe a cerveja sem álcool? É aquela pessoa que ela não se encontrou em Deus. E ela tem que dizer alguma coisa para a sociedade. Então, como ela não está muito assim com Deus, ela não sabe se é lá, ela não sabe se é aqui, então ela tem que mostrar. Então, eu vou sentar aqui na mesa, mas eu estou aqui com uma latinha de cerveja, viu, galera? Eu não sou tão careta assim como vocês estão pensando. Afinal, eles nem sabem se é sem álcool, se é com álcool. A minha galera vai achar que eu estou tomando cerveja igual eles. Mas se for irmão, eu falo, ó, sem álcool, meu filho. Sabe, é o engano. É o espírito do engano. Bebe logo, miserável. O que você tem que fazer, sabe que quando Judas chegou, Jesus disse para ele, ô Judas, o que você tem que fazer, faz logo. Fica segurando, não. Enfia a cara logo, rapaz. Você não deve explicação para pastor, você não deve explicação para ninguém. Hoje não. Hoje não. Depois a conta será acertada. Mas eu fico tão feliz também de ouvir testemunho. Nessa semana eu já ouvi testemunho de gente dizendo, olha, lá em casa acabou a cerveja com álcool, viu, pastor? Lá em casa acabou. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Porque em algum momento a palavra entra. Em algum momento a palavra se torna viva nesse coração que não a estava honrando. Se tornou para mim. Se tornou para mim. Sabe, aquela prostituta pregou para mim, ei, está arrancando aí o adesivo da igreja? Tipo assim, você não é homem, não?
vai assumir não a bronca? Não adianta tirar adesivo, não. Eu quero o seu cajado. Eu quero o seu cajado. O cajado fala do meu chamado e do seu. O cajado é usado para dar direção, para apontar caminho. Gente que não sabe mais como andar. Gente que não sabe mais como se comportar. Gente que não consegue dar direção para a própria casa. Gente que não tem direção para a própria vida. Satanás pegou o seu cajado. E ele nem tomou. Ele só falou que queria. Ele te fez uma proposta. E você abriu mão do propósito. É simples assim. Simples. Quem não enfrenta a dor, busca a qualquer custo conforto e alívio. Judá não enfrentou a dor lá atrás, anos atrás. A dor de dizer rei, a dor de dizer pai, a responsabilidade é minha. Sabe, Deus não tem tanto problema com o nosso pecado, Deus tem problema com a nossa falta de arrependimento. Porque a Bíblia diz que não há homem que viva na terra e não peque. Deus tem problema com a nossa falta de quebrantamento. É quando a gente não consegue descer. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mas Judá ficou duro, empedernido. Quem não enfrenta a dor, vai buscar alívio a qualquer custo. E nessa hora o inimigo vê as oportunidades. Seduz e escraviza os fugitivos. Você está fugindo da verdade. Você não aceita pastoreio. Você não aceita aliança. Aceitar pastoreio é mais que ser membro da igreja. Você está numa célula. O que a sua liderança de célula sabe sobre você? Aceitar pastoreio é mais do que isso. Não, a vida é minha. Parabéns para você, homem de pedra. Parabéns para você. O inimigo escraviza os fugitivos e lhes oferece paliativos. A imoralidade tem o poder, querido, de trazer vergonha espiritual. E eu sei o que eu estou te falando. Eu sei o que eu estou te falando. De esmagar a consciência. De destruir a autoridade. A imoralidade tem esse poder. De corromper a influência. De perverter a sua personalidade. Imoralidade é mais do que ato sexual. É a sua mentira, a sua inveja, o seu olho, a sua arrogância, a sua soberba. Imoralidade é aquilo que fere a moral. Pastor, como eu saio disto? Arrependimento genuíno, querido. Arrependimento genuíno. Eu sei o que é estar no fundo do poço. Mas deixa eu te falar. Eu sei o que é ser arrancado de lá. Eu sei. Eu tenho uma história triste para te contar. Mas eu tenho uma história maravilhosa também para dizer. De renovo, de restauração. De honra. Ontem estava lá na Batista El Shaddai. O apóstolo Valdir veio ministrar, um homem que tem andado por 55 nações. Ele ministrou, quando ele terminou, eu fui lá para ficar de 2 às 4, porque às 17 eu tinha um compromisso muito importante. E aí, quando ele terminou de ministrar, ele entrou para uma sala como essa que a gente tem aqui, e eu fui lá cumprimentá-lo. Sentei lá, conversei com ele, com a pastora um pouco.
A pastora voltou, porque já ia começar outra ministração. Eu falei, apóstolo, eu vou embora, preciso ir. Ele disse, vai não. Eu falei, não, eu preciso. Ele, não, você não vai. Tem muito tempo que a gente não se vê. E ele me segurou lá. Até 6 da tarde. Até 6 da tarde. Eu tenho uma história triste para te contar. De quem estava debaixo dessa influência. Mas eu estou terminando de te contar uma história de honra. Do que o Senhor pode fazer, da chave que o Senhor pode virar. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Gênesis, capítulo 38. Nós encerramos com isso. Como eu saio debaixo do tacão da imoralidade. Como eu saio desse lugar. Olha o que está escrito. Versículo 24. Ele fica, ele tem o prazer, ele entrega o selo, ele entrega o cordão, ele entrega o cajado. Eu não sei o que você está entregando, já entregou a sua vida financeira, nada dá certo, é uma desgraça atrás da outra, é um inferno atrás do outro, está entregando o seu casamento, está entregando a vida dos seus filhos, e você vai entregando. Tudo porque você não tem coragem de descer, de se humilhar, de gritar por socorro, de falar quem é você. Larga essa máscara, meu irmão. Larga essa máscara. Essa mentira. Que está sendo escrita uma história de derrota para você e para a sua geração. Depois do prazer, ele volta para casa e ele recebe a notícia, ó, a sua nora está grávida. Ele falou, o quê? Que inferno é esse? Como essa mulher está grávida? 38, 24. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá, sua nora Tamar prostituiu. E na sua prostituição ela ficou grávida. A sua nora virou prostituta. Ô Judá. Disse Judá, tragam-na para fora. Vamos queimá-la. Vamos queimá-la viva. Sabe, as pessoas mais sem misericórdia é os que estão mais podres por dentro. Sabe? Quem gosta de apontar o dedo, quem gosta de bater, são os que estão mais podres por dentro. Que na realidade, ele está querendo queimar, não é a Tamar, ele está querendo matar ele mesmo. Porque ele sabe que o prostituto, o imoral, o pervertido é ele. Tragam ela para fora, vamos queimá-la. Sabe o que acontece? 25. Quando ela estava sendo levada para fora, ela mandou o seguinte recado ao sogro: eu estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou, veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, esse cordão e esse cajado. Deixa eu te falar, se você não se abrir, o próprio Satanás vai esfregar o seu pecado na sua cara. E talvez você está tendo uma das últimas oportunidades antes da vergonha chegar. Anote isso. Se você não se abrir, Satanás vai esfregar o seu pecado na sua cara. Deus está te dando a oportunidade de se abrir. Deus está te dando a oportunidade de clamar por socorro. Vamos trazer essa desgraça para fora. Vamos matar uma peste dessa. Leva para ele. E fala para ele que eu estou grávida do dono disso aqui. Pergunta se ele reconhece. Pensa na vergonha. Pensa na vergonha. Pastor, como eu saio desse lugar? Arrependimento genuíno.
Segundo, confissão. Judá reconheceu. Reconheça, querido. Ele poderia ter dito, não sei, eu não sei. Porque nós até agora, tudo que nós falamos da vida dele foi de um inferno. Mas chega uma hora que a ficha cai. A ficha caiu. A ficha caiu. Ele carrega uma dor há décadas que ele não sabe onde está o irmão. Ele não sabe o que aconteceu com o irmão que ele vendeu. Mas chega uma hora que a ficha cai. E o texto está dizendo que ele reconheceu. Você vai demorar mais quanto tempo para reconhecer? Você vai demorar mais quanto tempo para mandar uma mensagem no meu WhatsApp ou no WhatsApp do seu pastor ou do seu líder de célula? Para dizer, eu preciso conversar. Ele reconheceu. Como que eu sou liberto? Arrependimento. Segundo, confissão. Ele reconheceu. Quebrantamento. Agora a dureza dele é quebrada. Agora ele desce do pedestal. E ele reconhece. Ele reconhece quem ele é. Ele reconhece o seu estado. E ele diz, a que eu estava achando que é uma prostituta, ela é mais justa do que eu. Ele reconheceu que ela era santa, pura. Ele era imoral. Ele é pervertido. Fique de pé. Veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, esse cordão e esse cajado. Judá os reconheceu. Ele disse, ela é mais justa do que eu. Eu deveria ter entregue o meu filho a ela. E não voltou a ter relações com ela. Eu não volto mais para o erro. Eu reconheço a minha falha. Eu reconheço a minha atitude indevida. Eu quero te dar a oportunidade de vir ao altar. Reconhecer aquilo que o Espírito Santo está te chamando para reconhecer. É doloroso, é traumático, mas é curativo. É curativo. É terapêutico. Ele poderia ter continuado escondido. Ele poderia, não, eu não sei. Ninguém viu a palavra dela contra dele. Mas ele diz, ela é justa. Ela é justa. Saia do seu lugar. É você que sabe por que você precisa vir. Não interessa a ninguém. Não interessa a ninguém. E eu vou pedir a Deus para fazer com você o que Ele fez comigo. Seja qual for a área que você entende e você quer que o Senhor te tira desse buraco, te tira desse abismo. Enquanto a gente adora o Senhor, você vai sair do seu lugar e vai vir para cá. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Desde sua morada eu disse, és bem-vindo. Me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir. Saia do seu lugar. E ficar feliz. Não fique. Não fique. Porque Satanás vai esfregar na sua cara. Satanás vai zombar de você. O Senhor está te dando a oportunidade. Não me abandonou toda
todas as vezes que eu caí, Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Ei! E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Querida igreja, alguém da igreja, venha ficar com esses irmãos. Venha, coloque a sua mão sobre essas pessoas. Eu vaguei Você, que o Senhor está te chamando, venha. Nós estamos falando de um ambiente de cura. Nós estamos falando de um ambiente de libertação. Nós estamos falando de mudança de vida. Nós estamos falando de mudança de vida. Kuroshokonomai. Senhora Shekomarabai. Sumikonorobarabachene sokotonorabatura shotonorabarabasura beco. Eu vaguei, mundo Deixa o Senhor quebrar as cadeias. mas Deixa não o Senhor quebrar as cadeias. o que tenho Deixa o Senhor romper suas algemas. Deixa o Senhor destruir as obras do diabo. Espírito Santo, Candarabasurebeco. tenho você. Deixa o Senhor destruir as obras do diabo. Kiochosoma Kondorobarabashe Kondoroba. Vaguei, mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Pai, no nome de Jesus, como igreja, nós estamos declarando um novo tempo sobre a vida dos seus filhos. Nós estamos declarando a tua palavra. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Em o nome de Jesus, nós declaramos isto. Cadeias sendo quebradas, tacão de imoralidade, de perversão, de mentira, de ciúme, de inveja, seja qual for a opressão, seja qual for a ação do adversário, em o nome de Jesus, nós declaramos o inimigo vencido, nós declaramos as amarras desfeitas, as cadeias de bronze lançadas por terra, nós declaramos paixão por santidade. Oh, nós declaramos uma mente sã, olhos, desejo santo, mente sadia. Nós declaramos isso no nome de Jesus. Nós declaramos uma identidade restaurada. Nós declaramos uma identidade restaurada. Cada um muito convencido de quem é filho. Cada um convencido do perdão, do renovo e da restauração. É assim que nós abençoamos os seus filhos. É assim que nós abençoamos os seus filhos. E obrigado porque não me abandonou todas as vezes que eu caí. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por isso. Tenho você, e eu vaguei, mundo Eu te abençoo. afora, Essa igreja te abençoa. Nós declaramos santidade. Nós declaramos vida abundante. Nós te declaramos novo homem, nova mulher. Nós te declaramos valente, forte, no nome de Jesus. Receba um abraço aí. Yeah. Só faltava eu perceber.
Você não está só. Há uma mão amiga aqui. Há irmãos que te amam. Nós não estamos aqui para te condenar. Nós estamos aqui para dizer para você: tem jeito, tem jeito, tem jeito. Não, ninguém aqui abandona ninguém. Nós vamos vencer juntos. Nós vamos vencer juntos. Aquilo que você não está dando conta, nós vamos vencer juntos. Não me abandonou. Declare isso, igreja. As vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Deus vai converter o pranto em alegria. Deus vai converter a vergonha em honra. E ficar feliz. Vamos declarar: não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Levanta! Bastou eu Levante e falar anda! pra você Levante e me anda! ouvir Levante e anda! e ficar feliz. Aleluia! Pode voltar ao seu lugar. E ficar feliz.